Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma história que vai chocar vocês, e eu espero que vocês fiquem até o final, para saber como tudo se desenrolou. Sabem aquele ditado, não misture trabalho com vida pessoal? Eu sou a prova de que às vezes, a vida tem seus próprios planos, e as coisas tomam rumos inesperados. Eu comecei a trabalhar em uma empresa cheia de expectativas, acreditando que todo o meu esforço seria reconhecido. Mas, adivinhem só, o que aconteceu foi completamente diferente. E o pior de tudo, a história se complicou ainda mais quando eu descobri que estava grávida, e o pai era o meu chefe. E foi aí que tudo virou uma verdadeira confusão. Vou contar cada detalhe dessa história, porque eu sei que vocês vão ficar tão surpresos quanto eu fiquei na época. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa só tem no nosso canal. Agora, sem mais delongas, bora mergulhar nessa história. Quando eu entrei na empresa, estava cheia de sonhos e expectativas. Sabe aquele entusiasmo de um novo começo? Eu estava empolgada para aprender, crescer e mostrar o meu valor. A empresa parecia ser tudo o que eu esperava, um ambiente profissional, com colegas de trabalho super qualificados, e um chefe que, na minha visão, parecia ser uma pessoa íntegra e preocupada com sua equipe. Nos primeiros meses, eu fui aquela funcionária dedicada, que chegava cedo, saía tarde e tentava dar o meu melhor em cada tarefa. Eu me esforçava tanto, e realmente acreditava que tudo aquilo seria recompensado. Eu sentia que estava construindo uma base sólida para o meu futuro naquela empresa. Mas, ao mesmo tempo que eu me dedicava ao trabalho, começava a perceber algo estranho. Havia uma pressão crescente sobre todos os colaboradores. As promessas do chefe de reconhecimento e crescimento na empresa começaram a parecer cada vez mais vazias. Era como se, por mais que eu me esforçasse, nada de concreto estivesse acontecendo. O trabalho aumentava, mas o reconhecimento parecia cada vez mais distante. E é aí que as primeiras dúvidas começaram a surgir. Eu pensei, será que estou realmente sendo valorizada aqui, ou estou apenas sendo explorada? No entanto, eu não queria ser apressada em julgar. Então, segui trabalhando com a mesma energia, aguardando o momento de colher os frutos do meu esforço. Com o passar do tempo, a situação foi se tornando insustentável. Eu estava trabalhando muito, talvez até mais do que os outros, e começava a notar que todos os meus colegas de trabalho estavam sendo pagos, enquanto eu continuava a ficar no limbo. Não era algo que eu podia ignorar por muito tempo. Comecei a questionar, será que tem algo de errado comigo? Será que eu perdi a data do pagamento? Depois de alguns dias de agonia, eu tomei coragem e fui falar com meu chefe. Lembro-me como se fosse ontem. A reunião foi tensa. Eu falei com toda a educação que consegui reunir, explicando que já havia passado muito tempo sem o pagamento referente ao meu trabalho. Ele me olhou com uma expressão calma e disse que estava resolvendo alguns detalhes administrativos e que meu pagamento viria logo, só precisava de um pouco mais de tempo. Eu, na minha inocência, aceitei e fui embora, acreditando que as coisas se resolveriam em breve. Mas as semanas passaram e o pagamento nunca chegava. Cada vez mais, eu me sentia injustiçada e, pior ainda, desrespeitada. Eu não era mais uma novata na empresa, já tinha sido contratada há meses. Fui novamente falar com ele, e dessa vez as desculpas foram ainda mais vagas. Ele apenas me disse que a empresa estava passando por dificuldades financeiras, mas que eu deveria ter paciência. Paciência? Como alguém poderia ter paciência depois de um ano inteiro de trabalho sem receber nada? Foi aí que minha frustração começou a virar algo mais sério. Eu já não confiava mais no que ele dizia, e começou a se formar em minha mente a ideia de que ele estava apenas me explorando. Comecei a me sentir uma simples ferramenta nas mãos dele, algo que poderia ser descartado assim que não fosse mais útil. Foi em um momento de total exaustão que eu descobri. Eu estava tão focada em resolver o problema do pagamento e em cumprir minhas obrigações na empresa, que acabei deixando de lado algumas coisas pessoais. Comecei a me sentir estranha, cansada demais, com enjoos constantes. Algo estava definitivamente errado, mas eu achei que talvez fosse só o estresse acumulado. No entanto, depois de um tempo, percebi que esses sintomas não eram só o resultado do trabalho excessivo. Foi quando decidi fazer um exame de gravidez. A princípio, a ideia parecia absurda. Eu nem sabia o que esperar, mas, para minha surpresa, o resultado foi positivo. Eu estava grávida. O choque foi instantâneo, uma mistura de emoções e pensamentos que não consegui processar direito na hora. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro impulso foi contar para o meu chefe, afinal, ele era a pessoa mais próxima que eu tinha na empresa. Mas ao mesmo tempo, um medo profundo tomou conta de mim. O que ele faria com essa informação? Será que ele ficaria feliz?
Ou será que isso apenas complicaria ainda mais as coisas? Eu não sabia como lidar com isso, mas, de alguma forma, a decisão foi inevitável. Foi quando, num momento de reflexão, eu percebi que o pai da criança era o meu chefe. O pensamento me atravessou como um raio. Eu me senti completamente paralisada, sem saber qual seria o próximo passo. Aquele homem, que eu acreditava ser uma figura de autoridade e respeito, agora era a última pessoa com quem eu imaginava estar nessa situação. A situação parecia estar saindo completamente do meu controle. Eu estava grávida dele e, ao mesmo tempo, ainda sem receber pelo trabalho que fazia há um ano. Eu precisava tomar decisões rápidas, mas as perguntas em minha cabeça eram muitas. Como isso iria impactar minha vida? E o que faria com relação ao meu trabalho? Eu mal tinha forças para pensar nisso, mas sabia que uma coisa era certa. Eu tinha que enfrentar isso de frente. Quando finalmente contei ao meu chefe sobre a gravidez, eu não sabia o que esperar. Eu imaginei que ele pudesse ficar surpreso, mas nunca imaginei que a reação dele fosse tão fria e evasiva. Eu estava nervosa, mas resolvi ser direta. Disse a ele que havia algo importante para discutir e, com isso, revelei a notícia. A princípio, ele ficou em silêncio. O tempo parecia não passar, e eu senti um gelo na conversa. Ele, que sempre tinha sido um chefe tão presente, de repente parecia distante. Sua primeira reação foi perguntar se eu tinha certeza, como se o simples fato de eu estar grávida fosse algo que ele pudesse questionar. Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade naquele momento. E quando ele finalmente falou, suas palavras foram as mais cruéis que eu poderia ouvir. Ele disse algo como: "Bem, isso muda as coisas, não é? Mas não podemos deixar que isso afete nosso trabalho, né?" Eu fiquei paralisada. Como assim não deixar afetar o trabalho? Ele estava falando de uma gravidez como se fosse apenas uma distração ou um obstáculo a ser superado, não um evento que mudaria toda a minha vida. Ele evitou a conversa sobre o pagamento, dizendo que seria preciso discutir isso depois, e ainda mencionou que deveríamos focar no que realmente importa, que é o nosso trabalho. Naquele momento, eu me senti ainda mais sozinha. Eu estava esperando apoio, ou ao menos uma reação humana, mas o que recebi foi a sensação de que ele queria simplesmente que eu ignorasse tudo o que estava acontecendo e seguisse como se nada tivesse mudado. Foi nesse momento que comecei a entender o tipo de pessoa que ele realmente era. Ele não estava disposto a assumir a responsabilidade por nada, nem mesmo pela situação em que ele mesmo estava envolvido. Ele tentou me manipular, fazendo com que eu me sentisse culpada pela gravidez, como se eu fosse a única responsável pela situação. O que ele não sabia é que esse comportamento só me fez ficar mais determinada. Eu não ia mais aceitar ser ignorada, desvalorizada ou manipulada. Eu precisava ser firme, e aquela conversa foi o ponto de virada para tudo o que viria a seguir. A conversa com o meu chefe foi um divisor de águas para mim. Depois daquela reação fria e evasiva, eu percebi que não podia mais esperar nada dele. Ele não se importava comigo, com a minha situação, nem com a minha carreira. Ele só estava preocupado em proteger seus próprios interesses. Mas eu sabia que não podia mais me calar. Comecei a pensar seriamente no que fazer. Não podia mais ignorar a falta de pagamento. Eu já estava há um ano na empresa, trabalhando duro, e, mesmo depois de ter contado sobre a gravidez, o chefe continuava a me enrolar. Eu não poderia mais aceitar essa falta de respeito. Foi quando percebi que eu precisava agir de forma mais firme. A primeira coisa que fiz foi procurar ajuda. Não sabia muito sobre os meus direitos, mas comecei a pesquisar e procurar advogados que pudessem me orientar sobre como lidar com a situação. Eu sabia que ele não iria me pagar por boa vontade, então eu precisava encontrar uma maneira de forçá-lo a cumprir com o que me era devido. Eu não ia deixar que ele continuasse me ignorando. Eu também procurei conversar com colegas de trabalho para saber se outras pessoas estavam passando pela mesma situação. Fiquei surpresa ao descobrir que não era só eu. Alguns colegas estavam igualmente descontentes, mas ninguém tinha coragem de falar. Aquilo me deu ainda mais força. Eu sabia que, se tomasse uma atitude, poderia não apenas garantir o que era meu, mas também ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação. Foi quando decidi procurar um sindicato. Eles me orientaram sobre os passos legais que eu poderia seguir para garantir o pagamento que me era devido e também me aconselharam sobre como lidar com o assédio moral, que estava começando a ficar cada vez mais evidente. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas algo dentro de mim dizia que eu estava fazendo a coisa certa. O medo foi se dissipando, e a coragem começou a tomar conta de mim. Eu estava pronta para lutar pelos meus direitos. Eu sabia que a hora de agir havia chegado. Já tinha feito o meu dever de casa,
busquei toda a orientação legal que precisava e estava decidida a não deixar essa situação passar impune. Eu estava cansada de ser tratada como se minhas necessidades e meus direitos não importassem. Então, agendei uma reunião com o meu chefe, mas dessa vez, as coisas seriam diferentes. Fui até a sala dele com uma confiança que eu não tinha antes. Fui direta, sem rodeios. Disse a ele que eu estava ciente dos meus direitos e que, se o pagamento não fosse feito imediatamente, eu tomaria as medidas legais necessárias. Ele ficou visivelmente surpreso e percebi que ele não esperava que eu fosse tão firme. Mas, ao invés de se desculpar ou tentar resolver a situação, ele tentou me minimizar, como se eu fosse uma criança. Ele disse que eu estava exagerando e que a situação não era tão grave assim, mas eu não estava mais disposta a ouvir suas desculpas. Foi então que eu o avisei que já estava com o processo em andamento. Eu tinha consultado um advogado e o caso já estava sendo preparado para ir para a justiça. O olhar dele mudou instantaneamente. Ele ficou nervoso, visivelmente desconfortável, e tentou encontrar uma forma de remediar a situação. Ofereceu pagar um valor pequeno de forma imediata, mas eu sabia que aquilo era só uma tentativa de me calar e evitar a ação legal. Eu não aceitei. Ele estava tentando me comprar com migalhas e eu estava determinada a seguir em frente com o processo. Foi a primeira vez em que me senti realmente no controle da situação. Eu não precisava mais depender dele ou das promessas vazias que ele fazia. A partir daquele momento, ele sabia que eu não estava mais disposta a ser subestimada. Aquele confronto foi apenas o começo de uma batalha, mas eu sabia que estava tomando a decisão certa. Eu não estava apenas lutando por mim, mas por todas as pessoas que, como eu, estavam sendo tratadas com desrespeito. Eu estava me tornando a voz de outras pessoas que não tinham coragem de se posicionar. Logo depois de tomar a decisão de seguir com o processo legal, as coisas começaram a mudar. Eu não estava mais apenas lidando com o estresse de um ambiente de trabalho tóxico e com a pressão de uma gravidez inesperada, mas também com o peso das consequências dessa decisão. No começo, eu estava focada em garantir meus direitos e não pensava muito no que viria depois, mas logo percebi que essa batalha não afetaria apenas a minha relação com meu chefe, ela estava começando a impactar toda a minha vida pessoal e profissional. Primeiro, meu ambiente de trabalho ficou ainda mais desconfortável. O chefe, que até então era cordial, começou a me tratar com indiferença. Ele me ignorava completamente, nem olhava para mim durante as reuniões. E o mais complicado era lidar com as indiretas que ele deixava passar, tentando me intimidar de todas as formas possíveis. Ele sabia que eu estava tomando medidas contra ele e, para me pressionar, ele começou a dificultar ainda mais meu dia a dia na empresa, distribuindo tarefas impossíveis de cumprir no prazo, ignorando minhas ideias nas reuniões e deixando claro que eu não estava mais sendo bem-vinda ali. Foi aí que comecei a perceber o quanto essa situação estava me desgastando emocionalmente. O que deveria ser uma luta por justiça estava, aos poucos, minando minha confiança. Eu me sentia constantemente cansada, ansiosa e frustrada. Eu sabia que estava certa ao lutar pelos meus direitos, mas, ao mesmo tempo, a sensação de estar sozinha na batalha me consumia. No plano pessoal, também não estava sendo fácil. Eu não queria que ninguém soubesse sobre o processo e a gravidez, então, a maioria das pessoas ao meu redor não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Eu tentava manter tudo em segredo, mas foi difícil não falar para amigos e familiares sobre o que estava acontecendo, especialmente porque a pressão estava tomando conta de mim. Além disso, a relação com meu chefe já estava tão quebrada que ele começou a fazer comentários irônicos sobre a minha situação de gravidez, o que só aumentava meu desconforto e a sensação de que ele estava me tratando como se eu fosse uma fonte de problemas, e não uma profissional. Mas, apesar de tudo isso, eu me mantive firme. Eu sabia que, ao tomar essa decisão, eu estava indo contra tudo que ele e a empresa queriam. Não era apenas uma questão de dinheiro ou de compensação pelo tempo de trabalho. Eu estava lutando pela minha dignidade e por respeito, e isso significava mais do que qualquer coisa. Quando o processo foi finalmente aberto, as coisas começaram a tomar uma direção completamente diferente. O que parecia ser apenas uma luta por um pagamento atrasado e um pouco de respeito, logo se transformou em uma batalha legal que mudaria minha vida para sempre. Eu sabia que enfrentar meu chefe na justiça seria difícil, mas eu nunca imaginei o que viria a seguir.
O primeiro impacto aconteceu quando a empresa foi notificada. Como eu já esperava, eles tentaram de tudo para evitar que a situação fosse para frente. Eles começaram a oferecer um acordo, uma compensação financeira, mas sem admitir nenhum erro. Eles queriam que eu assinasse um termo de compromisso e encerrasse a história por ali. A proposta parecia tentadora no começo, um pagamento maior do que o que eu já tinha recebido, e o fim da luta. Mas, ao ler as entrelinhas, percebi que o objetivo deles era simplesmente me silenciar. Eles não queriam assumir nenhuma responsabilidade legal e queriam que eu desistisse do processo. Eu pensei muito sobre isso, mas logo percebi que o valor financeiro não era o que estava em jogo. O que realmente importava era a minha integridade, e eu não podia permitir que eles saíssem impunes, ainda mais considerando tudo que eu havia enfrentado. Recusei a proposta de acordo. Foi aí que as coisas começaram a esquentar. Com a recusa, a empresa começou a usar estratégias de intimidação mais pesadas. Eles começaram a pressionar meu advogado, tentando desacreditar a minha versão dos fatos. E, para piorar, meu chefe começou a espalhar rumores pela empresa, fazendo com que os colegas de trabalho se distanciassem de mim, como se eu fosse uma pessoa problemática ou difícil. A pressão aumentava a cada dia, e eu comecei a sentir o peso da batalha que havia iniciado. Mas eu não podia ceder. Eu sabia que tinha a razão ao meu lado, e a justiça precisava ser feita. Finalmente, chegou o dia da audiência. Eu estava nervosa, claro, mas também me sentia mais forte do que nunca. Era o momento de mostrar a todos o que realmente acontecia por trás das portas da empresa. A audiência foi tensa, com meu chefe e seus advogados tentando desmerecer minhas palavras, mas, com o apoio do meu advogado e das provas que consegui reunir, consegui apresentar um caso sólido. A reviravolta veio quando, em meio à audiência, o juiz determinou que a empresa não só deveria pagar todos os valores devidos, como também precisaria pagar uma indenização pelos danos emocionais que o tratamento injusto e a pressão psicológica haviam causado. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu havia vencido. A justiça finalmente tinha sido feita. Quando o julgamento foi finalmente decidido a meu favor, eu senti um peso enorme sair dos meus ombros. A vitória não era apenas sobre o dinheiro que eu havia perdido, mas sobre a minha liberdade, minha dignidade e, acima de tudo, a prova de que eu era capaz de lutar por mim mesma. Era como se uma enorme carga tivesse sido retirada de mim, e a sensação de justiça feita foi indescritível. Eu nunca imaginei o quão transformador seria passar por essa experiência. Ao longo de todo o processo, eu aprendi muito sobre mim mesma. Descobri forças que eu nem sabia que tinha. A coragem de lutar contra uma pessoa em uma posição de poder, que não hesitou em tentar me manipular e intimidar, me fez perceber que a verdadeira força vem de dentro. Eu não era mais a mesma pessoa de antes. A mulher insegura e submissa que aceitava qualquer tipo de tratamento já não existia mais. Além disso, essa vitória também me deu a confiança para repensar minha vida profissional. Antes disso, eu estava tão envolvida em manter o emprego e garantir meu sustento que nem pensava em outras possibilidades. Mas, depois dessa experiência, tudo mudou. Eu sabia que eu merecia mais, que eu podia buscar um caminho onde eu fosse valorizada, respeitada e, mais importante, onde eu tivesse liberdade para crescer. Com o dinheiro da indenização e a sensação de missão cumprida, tomei uma decisão importante. Eu pedi demissão, não porque eu não tivesse mais interesse no trabalho, mas porque eu sabia que era hora de seguir em frente. Eu não queria mais viver sob a sombra de um chefe desonesto e manipulador. Eu precisava me libertar para começar um novo capítulo da minha vida, onde eu poderia construir algo sólido e alinhado com meus valores. Essa experiência também me fez refletir sobre como muitas mulheres, e até homens, se sentem presos em situações de abuso no trabalho, seja por medo, por falta de recursos ou por falta de coragem. Mas, ao olhar para trás, eu percebo que a maior vitória foi, sem dúvida, a transformação interna que eu vivi. Eu não fui apenas à justiça para lutar por um pagamento atrasado. Eu fui à luta para encontrar minha própria força, minha voz e meu caminho. Agora que a tempestade passou, fiquei com muito tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu. A jornada foi intensa, cheia de altos e baixos, mas, ao olhar para trás, eu consegui perceber as lições que realmente importavam. Foi um processo doloroso, mas também transformador.
Primeiramente, aprendi a importância de nunca deixar que ninguém subestime meu valor. Durante todo o tempo que passei naquela empresa, eu aceitei ser tratada como menos do que merecia. Eu aceitava promessas vazias, pedia desculpas pelo simples fato de querer ser reconhecida pelo meu trabalho. Aquele episódio me ensinou que, quando você começa a aceitar o mínimo, você se coloca em uma posição onde se permite ser desrespeitado. Isso, definitivamente, não deveria acontecer. A partir do momento em que tomei a decisão de lutar pelos meus direitos, me dei o respeito que sempre mereci. Além disso, aprendi que a coragem de falar e agir é algo que todos nós devemos cultivar. Eu poderia ter ficado quieta, poderia ter aceitado as coisas do jeito que estavam, mas decidi que meu futuro não seria construído sob a sombra do medo. Enfrentar meu chefe, a empresa e até mesmo a sociedade que muitas vezes minimiza o sofrimento das vítimas de injustiças, foi um passo importante para o meu crescimento pessoal. Não importa o tamanho do desafio, sempre há uma maneira de enfrentar as adversidades. Outro aprendizado crucial foi sobre o poder da informação. Eu não sabia muito sobre os meus direitos no começo, mas, ao me educar, ao procurar um advogado e entender o que eu poderia fazer, eu passei de uma vítima indefesa a uma pessoa empoderada. O conhecimento foi o meu maior aliado. Ele me deu as ferramentas necessárias para lutar e a confiança de que eu poderia dar a volta por cima. Finalmente, aprendi que a justiça nem sempre é um processo rápido ou simples, mas, com perseverança, ela chega. A sensação de ter feito o que era certo, de ter lutado até o fim, é algo que nunca vou esquecer. Essa vitória não foi só sobre um pagamento atrasado, foi sobre ser verdadeira comigo mesma, sobre estar disposta a enfrentar as adversidades por aquilo que era justo. Agora, com a experiência que vivi, sinto que posso enfrentar qualquer desafio, seja na vida profissional ou pessoal. A luta pela justiça me ensinou que posso sempre buscar algo melhor, algo que esteja alinhado com os meus valores, onde eu seja respeitada e valorizada. Não importa o quanto a jornada pareça difícil no começo, o mais importante é nunca desistir de si mesma. Após tudo o que passei, com a vitória legal e o processo concluído, senti que era hora de um novo começo. Eu não queria mais ficar em um ambiente tóxico, onde meu trabalho e minha dignidade eram desvalorizados. A sensação de liberdade que veio com minha decisão de pedir demissão foi libertadora, mas eu sabia que essa liberdade também significava uma grande responsabilidade. Era hora de reconstruir minha vida, de buscar novos caminhos e criar um futuro que fosse mais alinhado com meus sonhos e valores. O primeiro passo foi investir em mim mesma. A experiência me ensinou que minha saúde mental e meu bem-estar são prioritários. Não adianta lutar por justiça ou por uma carreira, se você não estiver bem consigo mesma. Passei um tempo me dedicando à minha saúde emocional e física, fazendo terapia, praticando atividades que me faziam bem e redescobrindo paixões que havia deixado de lado. A gravidez também trouxe uma nova perspectiva sobre o que é realmente importante, e eu me concentrei em criar um ambiente de paz e equilíbrio ao meu redor. No aspecto profissional, as coisas começaram a se encaixar aos poucos. Com o dinheiro da indenização, eu me dei a oportunidade de fazer cursos e treinamentos para me atualizar na minha área, além de explorar novas possibilidades. Eu queria mais do que apenas um emprego, eu queria um trabalho que me inspirasse, que me desse a oportunidade de crescer e que fosse em um ambiente de respeito e colaboração. Foi nesse momento que decidi abrir meu próprio negócio. Sempre tive o sonho de ser empreendedora, mas até então, o medo e as circunstâncias haviam me impedido de seguir em frente. Agora, com a confiança que adquiri, comecei a planejar meu próprio futuro. Tive a oportunidade de trabalhar com o que realmente amava, algo que sempre sonhei, mas nunca consegui concretizar até aquele momento. O mais interessante é que, ao olhar para trás, percebo o quanto essa experiência foi crucial para a minha transformação. Se eu não tivesse enfrentado aquela batalha, talvez ainda estivesse presa em um trabalho que não me valorizava, com uma vida profissional e pessoal em estagnação. Hoje, sou uma pessoa muito mais forte, confiante e resiliente. O processo me ensinou que, muitas vezes, o que parece ser um obstáculo insuperável é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Com o novo negócio crescendo e com a experiência que adquiri, sei que fiz a escolha certa. Eu finalmente posso olhar para a minha vida e sentir que estou no caminho certo,
vivendo de acordo com os meus princípios e buscando constantemente o meu crescimento pessoal e profissional. Hoje, ao olhar para trás, sou tomada por um profundo sentimento de gratidão. Não pela luta em si, nem pelas dificuldades que enfrentei, mas por tudo que aprendi com a experiência. Foi uma jornada que me transformou de dentro para fora, que me mostrou a importância de nunca abrir mão dos meus direitos, de minha dignidade e de minha paz de espírito. Se antes eu me via como alguém frágil, agora me vejo como uma mulher forte, capaz de enfrentar qualquer desafio que surgir no caminho. Eu sou grata pela coragem que encontrei em mim mesma para tomar aquela decisão, para enfrentar meu chefe e a empresa, mesmo quando tudo parecia se alinhar contra mim. Sou grata também pelas pessoas que me apoiaram nesse processo, especialmente o meu advogado e alguns amigos próximos, que acreditaram em mim quando eu mesma duvidava das minhas forças. A jornada foi longa e árdua, mas ela me ensinou a importância de ter uma rede de apoio sólida, que te empurra para frente quando você acha que não consegue mais dar um passo. Agora, ao olhar para o futuro, vejo um horizonte repleto de possibilidades. A experiência que vivi me mostrou que a vida nunca é linear e, muitas vezes, os maiores desafios trazem as maiores recompensas. Eu sei que ainda vou enfrentar obstáculos, mas hoje tenho uma confiança que antes não possuía. O que aprendi é que posso superar qualquer dificuldade se mantiver o foco no que realmente importa e se continuar acreditando em mim mesma. O futuro, para mim, não é mais um lugar de incerteza ou medo. Pelo contrário, ele é agora um campo fértil de oportunidades, onde posso semear os frutos que colhi ao longo dessa jornada. Eu sei que estou em um caminho de evolução constante e estou pronta para os próximos desafios que surgirem. Não importa o que aconteça, eu sei que posso contar com a força e a resiliência que agora fazem parte de quem eu sou. As mulheres, e homens também, que enfrentam situações parecidas, quero dizer que nunca desistam de lutar por aquilo que é seu por direito. Não importa o quanto a jornada pareça difícil ou solitária, vocês têm a capacidade de mudar a situação, de reescrever a própria história e conquistar aquilo que merecem. Eu, finalmente, posso olhar para o futuro com a certeza de que a maior vitória não foi o que ganhei, mas quem eu me tornei. E com essa certeza, sigo em frente, pronta para viver a vida que sempre sonhei. E assim, a minha história chegou ao fim, pelo menos, o fim de um ciclo. O que começou como uma batalha difícil, repleta de desafios e adversidades, se transformou em uma das maiores vitórias da minha vida. Não só pela justiça que conquistei, mas pela mulher que me tornei ao longo de toda essa jornada. A experiência me ensinou que, às vezes, é preciso passar por momentos dolorosos para descobrir a nossa verdadeira força. Me ensinou que podemos, sim, mudar nossas circunstâncias e que nunca devemos nos permitir ser diminuídos, seja por quem for. Cada passo dado, cada desafio enfrentado, me fez mais forte e mais confiante para o que o futuro me reserva. Hoje, posso olhar para trás e sentir gratidão por tudo que vivi. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, o caminho pode ser longo, mas a recompensa no final vale a pena. Acredite em você, confie na sua capacidade e, acima de tudo, lute pelo que é certo. No final das contas, a única pessoa que pode definir seu valor é você mesma. E, com essa história, espero ter inspirado todos vocês a nunca desistirem da luta por seus direitos, pela justiça e pela própria felicidade. O mais importante é saber que você tem o poder de mudar sua realidade e, no final, você sairá mais forte do que nunca. Obrigado por acompanhar minha história até aqui. Que ela sirva como uma lembrança de que, não importa quão difícil seja o caminho, sempre haverá uma maneira de superá-lo. Fique firme e siga sempre em frente, pois o melhor ainda está por vir.